Primeiro que a sustentabilidade de um clube depende muito da formação de um craque. O clube tem que viver disso. Tem que aprender a viver disso. Eu sei que em 2001, eu estava trabalhando até no esporte, quando o presidente do esporte, ou então o presidente do esporte, Luciano Bivar, achava que a Lei Pelé, que estava começando a ganhar força, iria acabar com os clubes do Nordeste, porque iria dar todo o poder aos empresários. De fato, os empresários tiveram mais poder do que antigamente, porque antigamente tinha a lei do passe e tal. Hoje já não existe mais a lei do passe e os empresários ganharam força. E o presidente então tomou uma decisão de acabar com a divisão de base do esporte, que para mim foi um tiro no pé. Tanto é que o esporte, 2 anos depois, reativou, 2 anos, menos de 2 anos, o esporte reativou as divisões de base do clube, tentando retomar aquela coisa de revelar jogadores que ganhou muito destaque nacional. Em 90, quando revelou Juninho, revelou Chiquinho, o próprio Leonardo veio do Pife Piauí, mas veio para a divisão de base do esporte. O esporte preparou o jogador para vestir com ele do esporte e tal, e de lá para o Vasco, enfim. Eu acho que os clubes, eles, além da falta de estrutura, eles colocam o jogador meio que o garoto, assim, meio que na cova do leão, então. Porque o garoto não está preparado psicologicamente para ascender profissionalmente tão rápido, né? Ele não está preparado para receber hoje um aplauso porque fez um gol, e nem está preparado para depois ele perder um gol debaixo da trave ou perder um pênalti e ser vaiado. Essa para mim é um dos, sem falar da falta de estrutura, né, salário, sabe, motivar o jogador. Eu acho que todo esse processo é um ciclo complicado, sabe? O jogador júnior, ele é jogado assim para resolver o problema, quando na verdade ele não deveria ser para resolver o problema. Ele vai resolver o problema, mas a longo prazo, não de imediato. Poxa, eu acompanho futebol desde há muito tempo e lembro perfeitamente quando o Santa Cruz jogou Rivaldo para ser para resolver o problema do Santa Cruz, quando o problema do Santa Cruz era totalmente de falta de profissionalismo no futebol, contratações erradas, salário alto para jogadores que não tinha qualidade. O Santa Cruz naquela época nunca montou um grupo unido, né? E Rivaldo entrou para ser o cara, e ele não estava preparado tanto fisicamente, ele não tinha um biotipo de jogador, que uma alimentação ideal, assim e tal, aquela coisa médica, assim, falando nesse aspecto, e nem tinha um preparo psicológico para suportar aquela pressão. O resultado foi trocado pelo para o Mogi Mirim por um caminhão de jogadores. Os jogadores que vieram não tiraram Santa Cruz do buraco, e Rivaldo hoje é respeitado nacionalmente, mundialmente, vamos dizer assim, né? Aí eu digo assim, é por isso que eu falo, o Santa Cruz revelou Rivaldo para o mundo. No meu modo de entender, não. Eu acho que Rivaldo foi revelado para o futebol pelo Santa Cruz. Foi o Santa Cruz que abriu as portas para ele jogar futebol. Agora, para a mídia, para o mundo futebolístico, o estouro dele foi no Mogi Mirim. Do Mogi Mirim, rapidamente ele foi para o Corinthians, do Corinthians então nem se fala. A mesma coisa eu falo de Juninho. Só que Juninho passou pouco tempo no esporte, passou um ano só. E até ele mesmo admite que quando foi em 94 que ele estava bem, que ele estourou. Em 95, quando ele estava no Campeonato Pernambucano, foi anunciado o jogador do Vasco, ele já não estava com a cabeça legal, ele só ficou dividido entre Vasco e Sport, né? E olha que Juninho tem uma estrutura familiar, né? Então, assim, os clubes, eles não têm preparação de grana para se investir. Só agora o Sport conta sem treinamento. O Náutico, eu acho que depois de muito tempo de ter o Wilson Campos, né, o agora virava, só agora é que vem investir mais na estrutura, né, se preocupar em formar grupos de ouvidores para melhorar a estrutura do centro de treinamento. Só agora, depois de sei lá quanto tempo, 10 anos. E o Santa Cruz até agora não tem, né, não tem um centro de treinamento. Tu acha que Anderson Lessa foi uma perda para o Náutico? Vai dizer, o tempo vai dizer se foi uma perda ou não foi. Agora eu acho que não. Agora é natural que aconteça isso. É muito difícil a gente segurar um jogador, um jogo de valor, quando ele se destaca aqui. E eu sei que talvez muitos torcedores não vão. Eu acho até que a ideia de você fomentar um jogador é para ser negociado mesmo. Agora tem que saber o momento certo, tem que saber a forma como vai ser feito. Para o clube ganhar, o jogador ganhar, entendeu? A gente tem que
colocar os pés no chão e dizer que a gente tem um mercado que não é compatível com São Paulo e Minas, e Porto Alegre, né, e, enfim, Rio de Janeiro. Eles vão ter muito mais calibre para chegar aqui e tirar um jogador aqui. E Ciro? Ciro, o Sport bobeou em não vender Ciro na época da Sub-20? É isso que tá. O tempo vai dizer. Veja só, se você me perguntasse isso aqui ontem, ou ano passado, perdão, eu ia dizer que o Sport bobeou. Porque depois que ele não foi negociado e que teve na seleção, o Ciro não jogou mais. Só que esse ano ele já começou a retomar a jogar bola. E eu acho que ele vai ser destaque no Série B. Então talvez até não, talvez até o Sport tenha feito certo segurar e esse ano tá. Olha, é uma faca de dois gumes, assim, essa coisa de investir em divisões de base também, às vezes o clube fica com receio, por exemplo. Tá? O jogador aparece, joga pra caramba uma dos 3 partidas, aí o que, é que o clube faz? Para não perder o atleta para o empresário, faz um contrato longo, alto, multa salarial alta, para não perder o jogador, segura ele. Só que aí, depois desse período, o jogador entra em parafuso com a vida dele de fama e tal. E acaba não jogando mais bola que ele jogava. Então, ele se desvirtua, sai do eixo. Aí o clube perde. Entendeu? Aí o que é que tem que, por isso que eu tenho que fazer, por isso que eu bato nessa tecla da preparação psicológica do homem, entendeu? Do atleta, do cara que tem que estar preparado para essa mudança radical. É muito, a gente não tem a menor ideia do que passa na cabeça de um ser humano quando sai de um salário de R$200 para de 20 mil, 25 mil de um dia para outro. É uma avalanche, abre muitas portas para ele. E se o cara não souber qual a porta dele, ele se perde. Entendeu? E o clube tem que ter essa preocupação, porque se não tiver essa preocupação e ele fizer um contrato de 10 anos com esse jogador, porque ele jogou 2 partidas boas, o clube vai ser obrigado a fazer isso, porque se não fizer ele vai perder o jogador para um empresário, para uma empresa também. Então ele tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado o jogador para ele saber lidar com isso, é pegar na mão dele mesmo e dizer, ó, isso aqui não é bom para você, isso aqui não é bom, e vamos embora, a gente está junto. O clube tem que estar junto com o jogador. Entendeu? Eu acho que não estou nem tocando no assunto de estrutura, dormitório, de alimentação e tal, que isso aí para mim é base. Agora eu acho que estou enfatizando esse tópico de trabalhar a cabeça do jogador, porque além do clube tem que ter saber da importância que você não está preparando só o jogador para dentro de campo, você está preparando ele para a vida, né? Você é a favor dos clubes contratarem, investirem em não tão conhecidos assim? E que mas olha só, eles são vitais. Eu acho que os jogadores de renome, eles são vitais para um time que tem a pretensão, por exemplo, como no Sport, que quer subir para a próxima para a Série A. O Sport vai ter que contratar um jogador por exemplo, um Eduardo Ramos, que tem já uma bagagem. Tem que contratar. Ele está na obrigação de contratar. O Santa Cruz ele está num momento diferente do Sport e do Náutico. O Santa Cruz está numa Série D, né, em crise financeira. É difícil você chegar para um jogador que tem nome e dizer, ó, eu te pago o X, tu vai disputar o Pernambucano e depois disputar a Série D. É difícil você se trazer esse jogador, sabe? Então, assim, até porque quando acabam os estaduais, os clubes de São Paulo e Rio, eles vão começar a fazer propostas para ter esse jogador, tá entendendo? Assim, por exemplo, o Brasão, que era desconhecido, ele já está começando a ser conhecido nacionalmente. Se ele continuar com esse bom desempenho, é difícil você, um Botafogo mesmo do Rio, que foi eliminado pelo Santa Cruz, ou um time do interior de São Paulo, que vai disputar a Série B, chamar, ó, Ponte Preta, Brasão, ó, vem pra cá disputar. O jogador fica doido. Tá entendendo? Então, assim, vai depender muito da situação que o clube se encontra. O Santa Cruz, pra mim, eu vou usar o Santa Cruz como exemplo, porque o Santa tá sem poder de fogo para trazer um jogador. Trouxe Jackson, que acho que foi um sacrifício sobrenatural. E Jackson que está em fim de carreira, né, já passou por vários clubes do país, e talvez, não sei, a pretensão do jogador até futuramente deve encerrar a carreira, ele veio para cá. Mas você fazer uma base de jogadores diferentes na situação que o Santa Cruz encontra é muito difícil mesmo. Mas acho natural que o clube traga isso. Eu costumo dizer o seguinte: você tem que ter uma base estruturada de experiência e esse jogador da casa começar a ser utilizado aos poucos, no momento certo. A vitória está garantida, você bota um garoto que está começando a despontar. Eu acho cruel demais a imprensa cobrar a presença de um jogador da casa
numa partida, num jogo, escala fulano, escala ciclano, como o Ciro passou pelo Sport no início, quando ele fez 2 gols no Campeonato Brasileiro. Porque, como eu falei no início, os jogadores da casa que sobem, eles não estão preparados para esse bombardeio, entendeu? No aspecto emocional. Aí você fica nessa cobrança, acaba atrapalhando, sabe? Acaba causando uma precipitação que pode destruir a carreira do jogador. Por sorte, ele pode crescer ou não.